Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um momento de reflexão bíblica e, com fé em Deus, será um momento de grata alegria, não é? Nós teremos no coração essa alegria maravilhosa de Deus falando com a gente, de Deus tocando o nosso coração e falando conosco através da palavra dele. E você é muito bem-vindo. E com toda certeza, esse momento não é um momento por acaso, ele foi marcado pelo Senhor. Então, tudo que nós conversarmos, estudarmos aqui, passa por essa boa mão do Senhor, passa pela providência, pelos planos de Deus. Nada acontece nesse mundo criado, na natureza criada pelo Senhor, nada acontece por acaso. Então, quando a gente imagina que a vida da gente está sendo regida por algumas leis que não tem muito nexo, sendo regida de forma mesmo desconexa, isso não é a realidade, porque Deus controla, Deus coordena, Deus conduz a vida da gente, Deus conduz tudo. Então, este momento também foi um momento marcado por Deus. Foi o Senhor quem nos chamou para pensar, para aprender mais da palavra dele. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e eu faço votos que este momento seja um momento que realmente marque a sua vida de forma positiva. E para isso, a gente precisa ter o coração aberto, a mente aberta para aprender. Todas as vezes que a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente vai meditar nas lições bíblicas, se a gente já for para o texto com as nossas ideias pré-concebidas, com as nossas próprias avaliações e que, na realidade, em muito não tem nada a ver com o que está na Bíblia, se a gente quiser impor isso à Bíblia, a gente não vai aprender. Mas quando a gente vai com o coração aberto, a gente vai com a mente aberta para entender o que a palavra de Deus vai falar conosco, o que Deus vai nos ensinar através da palavra, aí a gente aprende, a gente sai semeado, a gente sai abençoado. Então, que neste momento você chegue para essa live, para essa transmissão com o coração aberto, com a mente aberta, para aprender mais do Senhor. E eu vou colocar aqui logo o texto da nossa reflexão desta noite, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor nesse texto. Deixa eu colocar aqui. Hoje a gente vai meditar no Salmo 37, que é um salmo bem conhecido e que ensina cada um de nós também sobre esse momento que a gente está vivendo, né? E tentando aí compreender e controlar. Tentei aqui colar o texto que eu já tinha colocado no canto, só que veio com muita informação, ele colou mais do que era necessário, então está aqui o Salmo, digitei agora, 37, versos de 1 a 11. E antes da gente começar a meditar, eu convido você a fechar seus olhos, para que a gente possa orar ao Senhor e pedir que Ele nos ilumine. Até porque vamos estudar a palavra dele e essa palavra, a palavra de Deus é viva e a gente precisa ter a iluminação dele para aprender, não é? Não é apenas um estudo, uma reflexão com base em alguma pesquisa, é direcionada pelo Espírito de Deus, tendo a Bíblia como a base. Então vamos pedir a Deus que Deus nos explique, que Deus nos dê sabedoria também neste momento. Então feche os olhos e ore comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um momento de reflexão bíblica na Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza durante todo este momento de reflexão. Que o nosso coração esteja diante do Senhor, quebrantado, entregue, e que de forma sincera, Deus, nós queiramos aprender mais do Senhor. Visite cada família, ó Deus, que neste momento se reúne para refletir sobre a Tua palavra.
Abençoe cada uma delas e que cada lar, Deus, seja de fato um ambiente de comunhão, um ambiente de harmonia no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu peço que você abra a palavra do Senhor neste momento, no texto que é o texto da nossa reflexão desta noite, nessa breve reflexão, Salmo 37, versículos de 1 a 11, e eu peço que você abra a palavra do Senhor nesse texto, por favor. Salmo 37, dos versos 1 a 11. Amém, queridos? Vamos lá. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Vou ler novamente o verso 8, que é o verso central da nossa reflexão de hoje. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Queridos, quando a gente pensa sobre ira e fúria, a gente imagina logo palavras que sejam sinônimos, não é? E quando eu fui pesquisar sobre esse tema, quando a gente pega os dicionários para ver a identificação, o conceito de cada expressão dessa, elas até que se parecem mesmo. Mas entre fúria e ira há uma diferença que a gente pode entender como a diferença que vai vai tratar sobre uma ira, como a gente já viu em outra reflexão, sobre aquela ira santa, né? A ira contra o pecado, contra a injustiça, e uma ira que não tem fundamento razoável. Então, quando a gente pensa na ira, os dicionários, inclusive o Aulete e o Michaelis, quando a gente analisa, vê que falam sobre a ira como algo que vem em razão de uma injusta provocação, quando fala sobre um sentimento muito intenso, não é, de raiva, mas que venha como uma situação de revolta, causado por algo que revoltou a pessoa. Então, uma injustiça, algo que foi feito que, na visão dela, era errado e que gerou nela essa revolta. E aí vem a ira. A raiva, quando a gente vê a definição dela, inclusive nesses dicionários nossos, a gente vai olhar que ela mostra apenas que é um sentimento de descontrole. Às vezes a pessoa fica fora de si, mas sem uma razão muito clara, não é? Qualquer coisa pode tirar a paz dela e fazer ela ficar irada, ainda que não seja por algo que tenha gerado nela revolta, uma injustiça, assim, coisa do tipo. Mas quando a gente olha na Bíblia, a gente vai perceber que a palavra de Deus faz realmente uma distinção um pouco mais clara. Porque quando fala sobre a ira, ela é vista como aquela parte da sua insatisfação em face de uma injustiça, em face do pecado, em face da quebra de algum ordenamento que de fato é um ordenamento que deveria ser visto e obedecido. E quando a gente olha a raiva, é com toda certeza aquele lado da ira que não precisa
ter uma justificativa santa, por assim dizer. É uma ira causada até às vezes por interesses pessoais que foram frustrados, não é? Que não eram muito legítimos, que não buscavam o bem de ninguém, apenas os interesses daquela pessoa, e ela ficou tomada pela raiva, porque aquele plano dela foi frustrado. Ainda que fosse um plano injusto, mas foi frustrado e ela ficou com raiva. Então a Bíblia fala sobre a ira, fala sobre a raiva, colocando uma como o contraponto da outra, não é? A sua insatisfação com algo justo que foi quebrado, uma prática que era esperada, que era correta e não foi feita, e a outra que não tem muita razão, que seria aquela ira porque você não teve nada razoável para se chatear, mas se chateou a si mesmo. E quando a gente olha nesse texto, a gente vai ver que Davi, escrevendo esse salmo, ele fala sobre algo que era muito comum naquela época e ainda é hoje, não é? As pessoas ficarem insatisfeitas, ficarem chateadas, porque elas estão vendo pessoas que se comportam de forma injusta, que são pessoas que se comportam de maneira errada, fraudulenta, e essas pessoas conseguindo galgar cada vez mais degraus mais altos na vida, sem que elas sejam colocadas em xeque para que paguem pelo mal que têm feito. E aí, quando Davi começa a falar sobre esse texto, ele com certeza tinha em mente também, enquanto escrevia, compunha o salmo, tinha em mente também pessoas da sua época que estavam abandonando as suas terras, as terras que tinham recebido por herança pelo Senhor, e estavam se afastando dessas terras, indo para outras regiões fora do território de Israel, porque tinham em mente aquela ideia de que os maus estavam prosperando na terra e que Deus não estava sendo justo o suficiente para garantir a promessa dele. Porque qual foi a promessa de Deus? Que quando eles entrassem na terra, eles teriam, se eles vivessem aos pés do Senhor, se eles obedecessem ao Senhor, eles seriam abençoados por Deus. E tudo isso aqui está ligado, gira em torno da aliança que Deus fez com o povo. A gente vê lá em Levítico 26 e Deuteronômio, capítulo 27 a capítulo 30, que Deus fez uma aliança com seu povo. E uma aliança que exigia um comportamento daquele povo, um comportamento que fosse de adoração a Deus, que fosse de confiança em Deus. E se esse povo se comportasse assim, ele teria as bênçãos, ele teria o cuidado de Deus. Mas se ele se afastasse, se ele se distanciasse do Senhor, Deus também deixaria de abençoá-lo, porque ele estava quebrando aquela aliança. E o povo aqui estava se queixando porque diziam que estavam se comportando dentro dos parâmetros da aliança, mas as pessoas que não estavam se comportando assim continuavam prosperando. Então alguns personagens do povo de Israel naquele período, dizem os comentaristas bíblicos, estavam se afastando dos territórios de Israel com aquela ideia: Deus não está mantendo a sua promessa, Deus não está mantendo sua aliança, então eu não vou ficar nessa terra porque eu estou vendo que apesar de eu me comportar bem, mas outros não se comportam bem e eles continuam sendo abençoados e eu não sou abençoado, apesar de me comportar bem. Então esse texto pega essa parte da aliança que Davi também fala enquanto compõe o Salmo, tendo como aquele eixo teológico do texto, não é? Aquele eixo mais duro, mais forte do texto, que é a aliança de Deus com o seu povo. E aí Davi começa a escrever. É bem provável que Davi tenha escrito esse texto com a idade já avançada, porque lá no versículo 25 ele mesmo diz que foi jovem e agora já tinha cabelos brancos, já estava com a idade avançada, e ele não tinha visto um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então era alguém que já tinha vivido bastante e tinha visto a boa mão de Deus conduzindo aquela nação, inclusive na vida dele, as bênçãos de Deus. E quando ele fala sobre a ira, não é, no versículo 8, a fúria, esse comportamento é um comportamento que, nas palavras de Davi, dentro da construção que ele faz desse salmo, e faz de forma inspirada por Deus,
é o mesmo que mostrar que a pessoa que é tomada pela ira e pela fúria é aquela pessoa que está com um comportamento que denuncia o fato dela não confiar em Deus. Alguém que vive dominado pela fúria, pela ira, é alguém que está dominado por um sentimento que demonstra que ela não está confiando em Deus. Por quê? Porque nesse caso aqui, a ira, ainda que seja a ira em relação àquelas práticas que vão contra a palavra de Deus, que também é o caso no texto, ela tem um limite. E a gente viu esse limite quando a gente estudou sobre a ira também, não é? Então, quando esse limite é ultrapassado, a gente incorre no pecado. E aí é que está a grande questão. As pessoas estavam iradas pelo que estavam vendo, pela injustiça, por tudo que estavam vendo acontecer naquela nação, e elas ultrapassaram o limite da ira para o pecado no momento em que elas se distanciaram de Deus, dizendo que Deus tinha quebrado a promessa dele com o povo. Então, quando Davi fala sobre a ira e a fúria, ele está falando sobre um comportamento que tinha extrapolado o limite que era aceitável, e essas pessoas estavam na prática demonstrando que elas não confiavam em Deus. E logo que elas não acreditavam que Deus estava mantendo as suas promessas. Quando a gente vê o fato de Davi falar sobre essas questões aqui também, a gente vai perceber que nesse trecho, né, ele vai abordar algumas divisões. Ele pega o livro, a parte de Salmos, no Salmo 37, e começa a falar sobre aquelas divisões para demonstrar que Deus continua sendo confiável, que Deus é quem está à frente da gente, ele é confiável, ele mantém suas promessas. E nos versículos de 1 a 11, que é o bloco que a gente pega para dar sentido para o que a gente está meditando nesta noite, ele vai falar sobre um tema que é o tema que está nesses versículos de 1 a 11, que é o fato de Deus ser realmente confiável. E ele vai dar mostras, vai dar provas disso aqui. E nesse período, nesse Salmo 37, ele elenca 4 argumentos durante o Salmo inteiro que vão demonstrar que realmente o povo podia esperar de Deus o cumprimento da sua promessa. E aí, nesse primeiro bloco, versículos de 1 a 11, ele fala sobre o fato de Deus ser confiável. Então, esse é o bloco que a gente está pensando neste momento e que a gente vai refletir nesta noite. Então, a ideia central desses versículos de 1 a 11 é o fato de Deus ser confiável, dele realmente manter as suas promessas. E aqui ele apresenta Davi 3 instruções negativas e depois 4 positivas. As 3 instruções negativas que ele apresenta aqui são as seguintes. Versículos 1 e 2. Não te indignes. É uma ordem que ele dá. Não te indignes. A segunda ordem que ele dá, negativa, está no versículo 7 e mostra que nós não devemos nos irritar. E ele diz lá que é obrigatório para quem está numa situação como essa afastar a irritação. E a terceira afirmação, instrução que ele dá negativa aqui é de não ficarmos impacientes. Então ele diz sobre não se indignar, não se irritar e não ficar impaciente. Quando ele fala sobre o fato de não nos indignarmos, que ele diz, olha, não te indignes com essa situação, a expressão que ele usa lá, que é usada no original, no hebraico, para falar sobre esse trecho, é uma expressão que pode ser traduzida para nós hoje como um conselho nos seguintes termos. Não esquente a sua cabeça. Não esquente a sua cabeça com o que está acontecendo. Porque a expressão que Davi usa é aquela expressão que diz assim, não tenha a cabeça quente, não tenha a cabeça muito tomada por essas preocupações. E a gente pode traduzir assim, não esquente a sua cabeça. Por que Davi está falando isso? Porque muitas pessoas daquele período, e que estavam se distanciando do território de Israel, inclusive por causa dessa ideia, estavam ficando com a cabeça tomada dessas preocupações e se preocupando muito com o fato de outras pessoas estarem prosperando, apesar de fazerem o mal, e ela não está prosperando como elas, apesar de se comportar bem, de praticar o que era bom.
E aí Davi chama a atenção dessas pessoas para que elas não fizessem, não assumissem esse comportamento que ele indica aqui. Então, o fato de ficar indignado aqui é aquela questão, é ficar com a cabeça tomada por aquela ideia de que tem pessoas que estão prosperando, mas apesar de serem pessoas ímpias, pessoas que fraudulentas e tudo mais, mas elas estão prosperando e eu não. E a cabeça fica cheia desses pensamentos e o coração também. E quando ele fala para não se irritar com essa situação, a irritação aqui do versículo 7, ela é uma consequência da cabeça quente. É uma consequência da indignação. Então, quando Davi diz assim, não te irrites, ele está dizendo, olha, você ficou com a cabeça quente, se chateou com o que você viu e você guardou aquilo na sua mente. E isso tem feito com que o seu coração fique irritado, porque você já está começando a ser tomado também pela inveja. Porque você olha para aquela pessoa e vê que ela tem conquistado muitas coisas, apesar de conquistar de forma errada, e o seu coração tem sido tomado pela inveja, a ponto de você começar a se irritar com isso. E, queridos, aqui é uma questão muito importante para ser vista e pensada, que é o fato de a gente perder o passo de uma ira santa, que é a ira contra a injustiça, a corrupção, o pecado, e a gente começar a ter no coração uma irritação que nos leva a invejar o comportamento daquelas pessoas e depois até assumir um comportamento parecido. Então, quando Davi chama a atenção daquelas pessoas para avaliarem isso, ele estava dizendo, olha, não te irrites, porque se você começar a se irritar com essa situação, isso é sinal de que o seu coração já foi tomado por aquelas ideias e que a inveja, que é o resultado dessa avaliação, começa a tomar conta da sua vida. E ele chega um pouquinho mais adiante para falar sobre a impaciência e mostra que a impaciência está ligada diretamente com aquela incerteza em relação a Deus. Então as pessoas que estavam nesse cenário ali, naquele período, estavam pensando sobre o fato de Deus não ser realmente aquele todo-poderoso, que iria fazer com que as promessas, o cuidado dele se tornasse real na vida desse povo. E é por isso que Davi chega lá mais adiante e diz que ele foi jovem e era velho, e ele não tinha visto o justo mendigar o pão, nem sua descendência ter essa necessidade de pedir ajuda aos outros. Então eu quero que você pense aqui nesse primeiro momento sobre essas 3 instruções negativas que Davi apresenta, porque elas têm tudo a ver com o que a gente está pensando hoje, sobre frustrar a ira e a fúria. Porque eu só consigo frustrar os intentos da ira e da fúria naqueles excessos, quando ultrapassa o aceitável e se torna nocivo para a minha vida, se eu compreender que Deus é confiável. Se eu entender que Deus é confiável, eu posso ver qualquer que seja o cenário na minha vida, eu posso ver qualquer que seja o desafio, que eu vou continuar confiando em Deus. E essa é a grande questão aqui nesse salmo. Quando a gente perde a confiança, quando a gente não acredita mais que Deus realmente é aquele que vai adiante, que vai nos conduzindo, a gente acaba se distanciando, se afastando, e a gente realmente começa a ter uma vida que não conta com as bênçãos de Deus, com a boa mão do Senhor, porque nós nos afastamos dele. E como Davi mesmo mostra, naquele que é o pano de fundo teológico desse salmo, que é a aliança do Senhor com seu povo, ele está dizendo, mantenha o foco, confie no Senhor, não deixe que a sua indignação, que a sua irritação, a sua impaciência tomem conta da sua vida. Eu não sei se você já parou para analisar isso, mas realmente, quando a gente olha para alguém que está prosperando e apesar dessa pessoa não ter um comportamento exemplar, mas ela está prosperando, há uma tendência no coração humano, no nosso coração, de olhar para aquela situação e de ver ali alguém que pode ser até um modelo. Um modelo para o sucesso. Quantas pessoas não elegem pessoas assim para serem o modelo do sucesso e perseguirem o sucesso nos passos, nos trilhos dessas pessoas? E aí, quando acontece algo assim, é também natural, pela natureza humana,
que no coração nós comecemos a ter aquela inveja do que está acontecendo com o outro e comece a querer também praticar as mesmas coisas para alcançar o que ela alcançou. E esse é o perigo. Quando a gente olha alguém que conseguiu avançar na vida, ter sucesso, e conseguiu ter sucesso de forma honesta, positiva, não deveríamos ter no coração o sentimento de inveja. Deveríamos ter no coração aquele desejo de ser também uma pessoa que conseguisse chegar em algo parecido, já que isso é o que está no coração da gente, de continuar avançando, crescendo, seja profissionalmente, academicamente, o que seja. Mas ter aquele exemplo, um exemplo bom, como inspirador e não como motivo de inveja. Então, quando Davi chama a atenção para esse ponto, ele está ligando um fato que é ruim desde o início e que só piora no decorrer do trajeto. Então, a partir do momento em que essas pessoas começaram a olhar para o sucesso dos ímpios mesmo da sua nação, e vendo caminhar de forma honesta e que de fato obedecessem ao que a palavra de Deus ensina, que eles seriam abençoados, quando eles começaram a ver que eles estavam sem ser tão abençoados quanto os outros, na avaliação deles, eles começaram a perder o foco. Então, esses aqui são alertas que Davi faz e que servem como alerta também para a vida da gente. E aqui eu quero tirar algumas lições sobre as instruções positivas que Davi dá nesse texto e que vão trazer para a gente aí ferramentas maravilhosas para a nossa vida cristã. A primeira das instruções positivas que ele dá nesse texto está no versículo 3. E vamos voltar os olhos para esse versículo para a gente relembrar os termos dele. 37, verso 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Então, a gente vê aqui que há uma ordem de confiar no Senhor e de continuar praticando o que é bom. Porque aqueles que estavam sendo alvo de toda essa situação, que eram aqueles que praticavam coisas ruins, como eu falei há pouco, quem estava com inveja daquele comportamento poderia querer praticar a mesma coisa para ver se conseguia alcançar o mesmo resultado. E aí Davi diz: confie no Senhor e pratique o bem. Continue praticando o bem. Continue praticando o bem. Um coração indignado acaba afastando a confiança que tem no Senhor. Já não consegue mais confiar. Romanos 15, 13 diz o seguinte, Romanos 15, 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha só, Paulo falando em Romanos 15, 13, que o Deus da paz encheria o coração da sua igreja, daqueles que buscam a Ele, de paz e alegria em razão da nossa confiança nele. Um coração indignado, um coração tomado pela ira, uma ira que passou dos limites, que começou a invejar o comportamento dos maus. Esse comportamento essa pessoa não vai ter um coração cheio de paz, não vai ter um coração cheio de alegria, porque ele não confia no Senhor. A confiança precisa ser mostrada nos atos. E quando a gente olha para esse contexto histórico em que é escrito o Salmo 37, você vai ver que os atos dessas pessoas, que eram as pessoas que provavelmente Davi tinha em mente quando escreveu o Salmo, era um comportamento de abandonar o território de Israel justamente porque tinham na cabeça, na mente de que Deus não era confiável, porque Deus não estava abençoando elas da forma que elas esperavam. E quando a gente olha para Romanos 15, 13, diz que esse Deus da esperança, ele enche o nosso coração de alegria e paz na medida em que nós confiamos nele. Então quando diz no verso 3, confia no Senhor e faça o bem, está dizendo assim, olha, se você quer afastar a ira e essa fúria do seu coração, tudo isso que tem dominado você, e na grande parte das vezes porque você acabou ultrapassando o limite do prudente,
e acabou tendo o coração tomado pela insatisfação, pela inveja, por algo que alguém que atuou de forma ruim, fraudulenta teve, se você tem o coração tomado por esse sentimento, para que você afaste isso da sua vida, você precisa confiar em Deus. Confiar. E isso deve ser demonstrado no dia a dia, na prática. E qual é o exemplo que Davi dá para as pessoas que o ouviam e para nós hoje? Praticar aquilo que é bom. A Bíblia sempre vai falar sobre esse contexto de que no dia a dia a gente precisa evidenciar a nossa fé com a nossa prática, com os atos. E aqui está mais um desses pontos. Então, se eu confio no Senhor, eu preciso demonstrar essa confiança praticando o bem. Então, se o seu coração tem sido tomado pela ira, pela fúria, e muito disso tem sido em razão de você ter ficado tão insatisfeito, seja porque você viu uma injustiça sendo praticada ou não, e você ultrapassou o limite do aceitável e acabou pecando porque você começou a invejar o comportamento do outro, você precisa olhar para esse cenário e transformar esse rumo, converter esse rumo para que ele esteja dentro daquilo que a palavra de Deus ensina, que é a confiança no Senhor. Confiar em Deus e demonstrar isso na prática. E eu demonstro isso nesse cenário, afastando essa inveja do meu coração, afastando essa insatisfação do meu coração e continuar confiando em Deus e demonstrar isso no meu dia a dia, afastando esses sentimentos ruins da minha vida. Todas as vezes que a gente permite, queridos, que algo ruim tome conta da nossa mente e do nosso coração, naturalmente isso vai acabar sendo demonstrado nos atos. Se você está chateado com alguém e você vai deixando isso tomar conta do seu coração, pode chegar um momento que você fique tão descontrolado com esse sentimento que você vai acabar falando algo de ruim para essa pessoa, ou você vai acabar até agredindo ela, até fisicamente, dependendo da situação, dependendo do contexto, porque você deixou o seu coração ser envenenado com esse sentimento. Davi ainda fala sobre outra instrução que está no versículo 4. Volte seus olhos lá para o texto. Verso 4, Salmo 37, verso 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse agrada-te do Senhor traz aquele sentido de que a maior necessidade, o maior desejo do coração de quem está próximo do Senhor é de conhecê-lo mais, é de estar mais com Ele. E quando a gente olha para esse tipo de ideia, a gente vai perceber que o que Davi está mostrando aqui é que aquelas pessoas que estavam insatisfeitas com Deus, insatisfeitos com as promessas que Ele tinha feito, elas deveriam demonstrar o seu apego a Deus se aproximando mais dEle, para conhecê-lo melhor, para conhecê-lo mais. Para que na medida em que se aproximasse de Deus, começasse a perceber que, na realidade, a vida deles também era uma vida muito abençoada. Quando Davi diz que o justo não precisa mendigar o pão, ele está dizendo sobre essa realidade. Está dizendo, olha, às vezes você está olhando para a realidade de outra pessoa e isso acaba sendo lenha na fogueira para gerar no seu coração essa insatisfação e inveja e acaba fazendo você ficar irado com a situação que você vive, mas você, se for olhar ao redor, você também é abençoado por Deus. Deus também tem guardado a sua vida. É como aquela pessoa que diz assim, eu trabalho tanto, eu faço tanto, mas eu não tenho dinheiro para sair, para aproveitar a vida, eu só do trabalho para casa, porque eu não tenho dinheiro. Queridos, veja só como é que isso é perigoso. Hoje a gente tem as mídias sociais que elas dão publicidade a todo o passeio, toda a vida tanto a parte de lazer quanto profissional de cada um, não é? Postou, todo mundo toma conhecimento. E às vezes a gente vê ali tantas pessoas, né, indo em tantos lugares, passeando, viajando e tal. E às vezes
aquela vida ali que parece ser uma vida maravilhosa, por trás não é. Tá ali as fotos, os passeios, mas só que a vida daquela pessoa não é aquilo, não é? Não é aquilo. E no outro lado, às vezes, pode até ser que seja uma vida repleta dessas coisas, mas quem está do outro lado começa a olhar aquilo não com satisfação, porque aquela pessoa alcançou um sucesso que permitiu a ela viver daquela forma, mas começa a olhar para a vida dela mesma e começa a ficar mais insatisfeita, mais triste. Por quê? Porque ela olha para a vida dela e vê que ela não conseguia alcançar tudo aquilo que os outros já conseguiram. E o que o texto está dizendo nesse verso 4 é: agrada-te do Senhor, se aproxime do Senhor, queira conhecê-lo mais. Porque conhecendo mais do Senhor, você vai deixar essa fúria, essa ira de lado, essa insatisfação, essa inveja de lado. E você vai começar a perceber que Deus tem sim abençoado a sua vida e abençoado muito. Queridos, um dos traços mais maravilhosos na vida de qualquer ser humano é o reconhecimento. É saber reconhecer algo de bom que recebeu. É ser grato. A gratidão é algo maravilhoso, queridos. E quando a gente deixa de ser grato a Deus pelo que Deus tem feito na vida da gente, realmente coisas ruins vão começar a chegar pra gente. E a gente vai começar a ter perdas no dia a dia porque a gente tem a cabeça, o coração cheio de coisas ruins. E o que o texto está dizendo é: olha, o caminho do sucesso, por assim dizer, para o cristão, para o fiel, temente a Deus, é que ele se agrade do Senhor, ou seja, que ele se aproxime mais de Deus, que ele queira conhecer mais a Deus. O termo traduzido por agrada-te vem de um radical que significa ser criado em meio ao luxo, ser mimado. Refere-se à abundância de bênçãos que temos no próprio Senhor. Olha só, esse aqui é um trecho que eu retirei de um dos comentários bíblicos que eu pesquisei. A tradução dessa expressão, agrada-te do Senhor, ela é trazida para essa ideia de que aquele que se agrada é aquele que foi criado em meio ao luxo, foi mimado. Mas no texto, qual é a ideia que Davi quer empregar no texto aplicando esse termo, essa expressão? É a de que, de fato, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se agrada do Senhor, a gente percebe quantas coisas boas Deus tem feito por nós. E isso demonstra o cuidado de Deus, como se Deus estivesse mesmo mimando a gente com todo o cuidado, com toda a atenção. Queridos, quantas vezes nós deixamos de reconhecer o que Deus tem feito de bom em nossas vidas porque falta no nosso coração essa vontade de conhecer mais a Deus, de conhecer melhor a Deus. Então, com essa instrução aqui, fica aquela ideia na nossa mente de que o caminho que nós devemos trilhar é realmente o caminho de querer estar mais perto de Deus a todo instante. Isso vai afastar esses sentimentos do nosso coração e da nossa mente, sentimentos ruins, a ira, a fúria, o descontrole, a insatisfação. Davi ainda fala sobre uma penúltima instrução que está nos versículos 6 e 7 do Salmo 37. Volte os olhos lá para o texto de novo. Versículos 6 e 7. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Davi volta de novo a atenção para aquele que era o grande causador da insatisfação daquelas pessoas, que era o sucesso de outros que estavam cometendo atos ruins, fraudulentos, injustos, mas estavam prosperando. E ele diz: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. E quando ele fala sobre entregar o caminho ao Senhor, ele indica também algo muito interessante que a gente precisa praticar na nossa vida e que a gente pode fazer um link aqui com 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Então, se você quiser anotar aí, nesse ponto do versículo 6 do Salmo 37, a gente pode fazer um link com 1 Pedro 5, 7, que diz assim:
lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então esse entrega o caminho, entrega o teu caminho ao Senhor. Lá no texto, esse trechozinho que fala sobre esse entregar, ele também comunica a ideia de entregarmos um fardo. Os comentaristas bíblicos, quando trabalham esse trecho aqui falando sobre o que quer dizer esse entregar o caminho ao Senhor, dizem que é, de fato, aquela ideia de entregar a Deus um fardo, entregar um fardo a Deus, aquilo que está tirando o nosso sossego, está tirando a nossa paz. Entrega ao Senhor. E aí a gente vai lembrar também de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e então encontrareis descanso para a vossa alma. Então há como a gente fazer essa conexão, porque nesse ponto ele diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. E esse entregar é como se você estivesse entregando esse fardo todo que você está carregando. Olha aqui uma palavra maravilhosa, já nos Salmos, sobre aquilo que Jesus mesmo falou no Novo Testamento, da entrega desse peso. Queridos, quando a palavra de Deus fala sobre a vida humana, diz que nós carregamos pesos e cada vez mais carga, e muitas delas não são nem necessárias, mas a gente acaba carregando porque aceita, porque procura problema. E aqui no texto, um dos problemas que estava sendo procurado era justamente a comparação com outras pessoas, pessoas que não temiam a Deus. E esses seres humanos que estavam comparando estavam carregando um fardo cada vez mais pesado sobre as costas, porque não conseguiam olhar para as bênçãos que Deus tinha feito na vida deles. E aí Deus vem através de Davi, faz aquele convite a cada um de nós e diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega aquilo que está sendo pesado, o que é fardo na sua vida, ao Senhor. Para que você fique mais leve para servi-lo. Para que você sirva a Deus de forma mais leve. E por fim, queridos, ele fala de uma última instrução positiva aqui, que está nos versículos de 7 a 11. E eu vou ler aqui novamente para a gente poder relembrar dos termos. Versículos de 7 a 11. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. A última instrução que Davi dá para nós aqui, para que vivamos uma vida mais leve, uma vida mais apegada a Deus, uma vida livre da ira e da fúria, da ansiedade, da insatisfação. Uma última instrução, nesses versículos de 7 a 11, é o descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Esse verbo quer dizer se calar, aquietar. Então, quando o texto fala descansa no Senhor, o verbo empregado por Davi, ele como um homem inspirado por Deus para falar sobre esse texto, para escrever, compor esse salmo, ele diz, olha, se cale, se aquiete, se acalme diante do Senhor. Mostra aquela imagem, aquele cenário de alguém que estava muito impaciente, muito inquieto, porque estava irado, estava chateado, estava indignado, e com o coração tomado por ódio, por inveja. E aí Deus fala, aquiete, acalme-se, descanse em mim. Ou seja, é como se Deus estivesse batendo no nosso ombro e dizendo assim, se acalme. Tome um copinho d'água para você se refazer e fique sossegado, fique calmo. Confie em mim. Confie em mim. Então, nesse último ponto, o que
Davi quer transmitir para nós é essa ideia de que realmente não há razão para toda essa inquietação, não há razão para essa ira toda. Queridos, se lembrem que a nossa inquietação, que a nossa ira, a nossa fúria, essas atitudes fora do padrão, que vão além do aceitável, que geram em nós coisas ruins, sentimentos ruins, comportamentos ruins, isso acontece porque a gente olha para Deus com desconfiança, não vê Deus como alguém que é de fato confiável. Veja que desde o início, quando eu falei sobre esse bloco de texto, versículo de 1 a 11, no Salmo 37, eu falei que essa é a primeira divisão que Davi traz, falando sobre o fato de Deus ser confiável. E é como se Davi montasse uma tese no Salmo 37 e usasse 4 argumentos para mostrar que Deus é confiável. E o primeiro deles está aqui, do versículo de 1 a 11. Não há como a gente olhar para a vida e achar que Deus não é capaz de cumprir as promessas dele, porque a gente está vendo que outras pessoas se comportam de forma ruim e estão tendo mais sucesso do que nós, do que cada um de nós. E aí a palavra vem e diz: descansa, se aquiete, se cale por um tempo, confie no Senhor. E o exemplo que Davi usa aqui é o exemplo da relva, né? do capim, da erva que está ali no campo. E a imagem que ele traz para as pessoas que estavam ouvindo, né, o Salmo, fosse cantado ou lido, era aquela ideia de que no período de chuvas no Oriente, no antigo Oriente Médio, aquelas chuvas faziam com que a terra fosse tomada pelo capim, pelas ervas. Mas quando passava aquele período de chuvas, o clima já não era tão úmido, o ar não era tão úmido quanto no período das chuvas. E assim, tão rápido como elas cresceram, elas secavam e sumiam. Então, a ideia que Davi quer comunicar aqui é de que, de fato, essas pessoas, todos aqueles que praticam injustiça, que elas são transitórias, elas são passageiras e Deus é eterno. E é Deus quem faz com que cada um de nós colha o que plantou. Eu não posso esquecer que eu preciso estar sempre com meus olhos em Deus. Eu preciso sempre entregar o meu fardo para o Senhor. Eu preciso sempre me aproximar dele como aquele que quer conhecer mais do Senhor para conseguir ser mais agradecido, conseguir ver o que Deus tem feito na minha vida. Ao invés de ficar olhando para o outro lado, é como aquela história de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Tem aquele costume de dar mais valor ao que é dos outros do que aquilo que é seu. E quando diz que nós precisamos nos aproximar mais do Senhor, nos agradar mais do Senhor, conhecer mais a Deus, é justamente para perceber o tanto de coisa boa que Ele já fez por nós e sermos agradecidos. Então, queridos, se há no seu coração, se há na sua vida insatisfação, e isso tem gerado ira, tem gerado raiva, tem gerado a falta de controle, o afastamento da presença de Deus, coloque tudo isso de lado. E olhe para esse texto do Salmo 37 como um convite de Deus a você, para que você se aproxime mais do Senhor, para que você esteja mais perto dele, porque assim você vai conseguir descansar mais, porque você vai entregar esse fardo ao Senhor, você vai enxergar melhor todas as bênçãos que ele já tem derramado sobre sua vida, você vai conseguir perceber que você vai demonstrar que confia nele de verdade, porque você está se aproximando mais dele, e você vai perceber também que ele diz para você se calar e ficar em paz, porque ele está agindo. Então que o seu coração descanse no Senhor, que a fúria, que a ira não tome conta do seu coração, porque a palavra de Deus nos ensina um comportamento bem diferente e que a gente aprenda com essa informação, com essa lição, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o bom nome do Senhor. Nesse momento eu vou convidar Tiago para que ele cante uma canção para a gente partir para o nosso fim dessa transmissão. Eu vou chamar ele aqui para a gente poder louvar o Senhor com ele. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bem, aqui eu não estou vendo não. Queridos, o vídeo pausou um pouquinho aqui, mas a transmissão ainda... Eu estou procurando Regina aqui, mas eu não estou encontrando não, Séfora. Tá escrito como aí o nome do perfil dela? Ah, Reventura. Deixa eu ver aqui. Ok, vou chamar agora. Boa noite, meu querido. Boa noite, meu querido. Graça e paz. O celular, 1 minuto antes de você fazer a ligação para mim, descarregou. A gente correu aqui para botar na tomada. Tá bom. Vai lá. Vamos louvar ao Senhor. A música que eu separei para a gente cantar, ela fala que nós devemos buscar estar presentes, buscar a presença do Senhor. Ela diz que nele nós podemos ter confiança, nele podemos encontrar a alegria da nossa vida. Amém. Nós nascemos para louvar ao Senhor. Então, que os irmãos possam aproveitar esse momento para louvar juntamente comigo esse Deus maravilhoso. Às vezes me pego pensando no que ficou para trás, no que deixou de existir. Me sinto triste, sozinho, no mundo de tanta dor. Eu acho que não vou conseguir. Então lembro que estás ao meu lado. Vem segurar a minha mão, me ajude a caminhar, para viver o teu amor. Foi que eu nasci, e seja qual for a circunstância, eu vou viver feliz, desfrutar do teu amor. É o que vou fazer, na esperança de viver uma vida de paz em ti. Amém. 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 Às vezes me pego pensando no que ficou para trás, no que deixou de existir. Me sinto triste, sozinho, no mundo de tanta dor. Eu acho que não vou conseguir. Então lembro que estás ao meu lado. Vem segurar a minha mão, me ajude a caminhar, para viver o teu amor. Foi que eu nasci, e seja qual for a circunstância, eu vou viver feliz, desfrutar do teu amor. É o que vou fazer, na esperança de viver uma vida de paz. Em ti eu posso caminhar sorrindo. Em ti eu vejo a luz do sol brilhar. Em ti tenho a certeza do destino. Em ti eu sinto o vento me tocar.
viver o teu amor, foi que eu nasci, e seja qual for a circunstância, eu vou viver feliz, desfrutar do teu amor, é o que vou fazer, na esperança de viver uma vida de paz em ti. Amém. Amém. Louvado seja Obrigado. Deus. Amém, meu querido. Nós aqui agradecemos. Que Deus abençoe você, Regina, em nome de Jesus. Muito obrigado. Tchauzinho. Tchau. Amém, querido. Vamos orar neste momento, né? A gente já está aí com 55 minutos de transmissão, 55 minutos de live. Vamos orar, pedindo a Deus que Deus abençoe o coração da gente, que Deus nos fortaleça, não é? E que nós estejamos mesmo a cada momento firmes no Senhor, firmes nele, agradecidos pelo que Ele tem feito e colocando de lado aqueles sentimentos que nos afastam de Deus. Então, feche seus olhos e vamos orar. Ore comigo neste momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um momento que tivemos em Tua presença, refletindo, ó Deus, em Tua palavra. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor mesmo, nos conduz a cada momento, nos mostrando as verdades, ó Deus, as lições que estão na Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, aplique em nós tudo o que nós pensamos e meditamos nesta noite. E que para a honra e glória do Senhor, ó Deus, nós tenhamos um resto de noite guardados por Ti. E que amanhã à noite nós estejamos juntos mais uma vez, se assim o Senhor permitir, para que meditemos um pouco mais na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Que Deus os guarde, os livre de todo mal. E amanhã, às 20 horas, com a graça do bom Deus, nós estaremos novamente aqui para continuar refletindo na palavra do Senhor. Se você não viu ainda o folder, não é, de divulgação desse ciclo de reflexões, ele já está lá no perfil do Instagram da igreja. E aí você pode olhar, ver quais são quais serão as reflexões, então, e os dias. Então, que Deus te abençoe, te guarde. Muito bom estar com vocês. Até amanhã, com a graça do Senhor, em nome de Jesus. Tchau, tchau.